Deus. Quantos crê neste Deus Todo-Poderoso? Quantos crê na sua palavra? Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus amados, na oportunidade, pastor Oliveira, dando continuidade ao culto abençoado, trazendo a mensagem. Quantos estão preparados? Amém? Glória a Deus. Meus queridos, abra sua Bíblia em João, capítulo 9, somente um versículo para nossa meditação, a saber, o versículo 25. João, capítulo 9, versículo 25. Que o Senhor bom Deus nos traga uma palavra aos nossos corações. Quem achou, diga amém. Está escrito: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Quem consegue enxergar espiritualmente, diga amém. São poucas pessoas. A minha oração esta noite é que o Senhor faça com que os nossos olhos, através desta mensagem, abram definitivamente e que possamos enxergar o espiritual. Quando eu leio esta passagem bíblica, eu fico meditando quantas pessoas estão dentro dos templos das igrejas em todo o mundo, mas ainda continuam cegos espirituais. Esses homens, esses sacerdotes, que interrogavam estes mendigos cegos, eles eram mais mendigo e mais cego do que este mendigo cego. Estes homens não conseguiam enxergar um palmo espiritual à sua frente. Jesus, em Mateus, capítulo 15, versículo 13 e 14, Jesus chega a chamar esses homens de condutores cegos. Eles que deveriam conduzir o povo de Israel ao divino. Mas olha o que Jesus vai falar deles. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Versículo 14, deixai-os, são condutores ou guias cegos. Ora, se há outro cego, ambos cairão na mesma cova. Um cego não tem a capacidade de guiar outro cego. Por isso que o crente foi chamado das trevas, aonde não enxergava nada, foi transportado para o reino da luz, para enxergar tudo, para também ser sacerdote, para conduzir pessoas que estão nas trevas, que não sabem para onde vão, precisando de um auxílio. Muitas das vezes nós queremos ser pregadores, queremos ser condutores de vida dos outros, porém a nossa continua uma bagunça, porém a nossa continua nas trevas, os nossos olhos não conseguem enxergar nada. Por isso, querido, que esta mensagem, em meio a essa pandemia, é um convite para eu e você abrirmos os olhos definitivamente para esse Deus maravilhoso que nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Se você confia na palavra do Senhor, glorifique o seu nome. A cegueira espiritual é a condição de todo homem e mulher
que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da época, aquele que se achava que conhecia tudo de Deus. E por ele ser ensinado por aquele pseudo grande homem, ele começou a perseguir os cristãos, porque ele achava que ele tinha a luz, ele achava que ele tinha o conhecimento, ele achava que ele enxergava. Aí o que acontece com esse homem? Ele pede carta para Damasco, e nesta carta ele pediu autorização para prender todos os crentes daquela época, todos os cristãos daquela época. E quando ele vai chegando no caminho de Damasco, uma luz brilha tão forte que ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele deixa de enxergar o físico, o aparente, e agora ele se torna cego para o homem. Ele já não enxergava mais nada. Eles, os que estavam com ele, tiveram que o conduzir até a cidade, até uma rua chamada Direita. E aquele homem que achava que enxergava, com os olhos fechados agora, Deus dá uma visão para ele. Que chegava um homem cheio do Espírito para orar por ele, e os seus olhos verdadeiramente iam se abrir novamente agora para uma realidade espiritual. E é isso que nós estamos precisando, é fechar os olhos da carne e abrir os olhos espirituais para vermos a glória de Deus. O resultado da cegueira espiritual, amados, é a incredulidade. Paulo estava cego, e quando ele encontra com Jesus, que Jesus fala com ele, que foi que ele perguntou? Quem és tu, Senhor? Por que ele fez essa pergunta? Ele estava diante do próprio Deus. O Deus que havia morrido na cruz e havia ressuscitado num corpo glorificado, apareceu para ele no caminho de Damasco. E ele achava que conhecia Deus e não conhecia nada, porque o próprio Deus se apresentou para ele e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Meu irmão, quem pergunta quem é porque não conhece, ele não conhecia. Foi por isso que ele perguntou: quem és tu, Senhor? Mas no exato momento que ele tem um encontro com Cristo, que os olhos espirituais dele se abrem, toda a vida que ele vê a glória de Cristo, ele já sabe que é o próprio Deus falando com ele. Toda a vida que ele ouve a voz de Cristo, ele já sabe que é o próprio Cristo falando com ele. Há uma necessidade demasiada de abertura dos olhos espirituais para que a gente saia da incredulidade. Esta pandemia, irmãos, revelou em nossos corações muita incredulidade. Teve crente aqui, e eu sei disso, que não estava tendo coragem de sair de casa. Por quê? Estava com medo do coronavírus. Mas se você indagar um crente e perguntar: irmão, qual é o teu maior sonho? O que é que ele vai dizer? Ir para o céu. Mas quando chega uma situação dessa, a gente tem medo. Vocês acham que eu também não estou pregando para mim? A gente que prega tanta coragem, tanta firmeza, tanta fé, quando chega numa situação dessa, o nosso coração é desnudado. Aí a gente percebe que aquela fé que a gente tinha era uma fé fragilizada, pequena demais, insuficiente demais, porque esta enfermidade ela veio desnudar muita capa em nosso coração.
Quem não teve medo aqui dessa pandemia? Quem não teve, levante a mão. Eu vou lhe contar uma coisa. Quem teve menos medo aqui foi os velhinhos. Pensa nos velhinhos invocados. Quando encontravam na rua, pastor, o culto. De vez em quando ligava. E o culto? E os mais novos? Não volta o culto agora não. Não tenha culto agora não. Aí o pastor fica naquele negócio. Se abre a igreja, os crentes vêm, alguém pega e morre, o culpado é o pastor irresponsável. Se o pastor não abre a igreja e ninguém para os cultos, o pastor é incrédulo. Olha a responsabilidade que a gente carrega no ombro. Mas voltando novamente à centralidade desta mensagem, esta pandemia ela veio sim desnudar a incredulidade em nossos corações. Porque muitos de nós aqui na madrugada, quem não acordou de madrugada aqui, Senhor, será que amanhã é eu que vou pegar? Será que amanhã é eu que vou morrer? Quando eu vi pastores e mais pastores morrendo, eu disse, meu Deus, daqui a pouco é eu. Meu irmão, essa pandemia ela veio desnudar aquilo que a gente pregava como verdade, que não era verdade. É verdade, mas dentro do nosso coração não era. E a cegueira espiritual, o resultado dela é a incredulidade. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que se nós não abrirmos os nossos olhos, a gente vai no mesmo caminho aqui dos que estão se perdendo. Se o evangelho não abrir a nossa mente, não abrir o nosso coração, Paulo está dizendo aqui que o evangelho ainda não, que o evangelho que está encoberto, ele está encoberto para aqueles que estão cegos espirituais. E o efeito da cegueira espiritual na vida do homem é o pecado. Primeiro, vem a cegueira. Segundo, tem algum som, algum cabo aí que está dando um zumbido aqui. Segundo, vem a incredulidade. E a incredulidade, ela gera, escute, ela gera o pecado. Ora, se eu não creio que haverá uma punição para mim, se eu não creio que existe um Deus santo, se eu não creio que existe um inferno, você acha que eu vou me manter puro? De forma alguma. De forma alguma. Por isso que a incredulidade, ela gera o pecado, porque quando você para de crer na palavra que revela essas coisas, você perde o temor, você se torna incrédulo, e entra ano e sai ano e você continua no mesmo erro, no mesmo pecado. Por isso que o efeito da cegueira no homem é o pecado. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 6, 23. Ele diz assim, olha, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas são essas trevas. Em João 3,19, ele diz assim: este é o julgamento.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, ou seja, a cegueira, e não a luz, porque suas obras eram más. Nesta pandemia, Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja, irmão. Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja. Nos primeiros dias da pandemia, nas transmissões, eu disse: os cacos vão ser muitos para ser juntado. O que eu recebi de ligação, pedindo oração, pedindo para se reconciliar. Fora a irmã Vera, não está no gibi do homem, só no livro da eternidade. Mas essa pandemia, ela veio como uma forma de fornalha, porque eu percebi na palavra há muitos anos atrás, mas nunca tinha vivenciado isso. Quando diz que em Apocalipse o sol abrasaria os homens, e os homens, no lugar de darem glória a Deus, eles blasfemaram. E eu às vezes me questionava quando li esse texto, como pode? Às vezes, quando você está fragilizado com a enfermidade, a pessoa tende a buscar mais a Deus. Mas o texto de Apocalipse está dizendo que os homens, no lugar da glória a Deus, se renderem a Deus, eles blasfemaram. Ou seja, em meio a uma prova desgraçada, eles, no lugar de buscar Deus, pedir a misericórdia de Deus, eles simplesmente blasfemaram de Deus. Queridos, essa pandemia é como este sol, esta caldeira, esta fornalha de Apocalipse 16. Porque nesta pandemia, muitos crentes deveriam buscar mais a Deus, se voltar mais para Deus. Mas alguns se afastaram por completo. Noitadas de bebida, regado a droga, madrugadas, traições. Esta pandemia, ela veio dizer quem é quem e quem não é. Ela veio dizer que quem é santo se santifique mais ainda. E ela vai dizer que quem é impuro, quem é imundo, seja mais impuro ainda. São inúmeros os que se afastam de Deus pelo simples fato de nunca terem enxergado a luz do Evangelho. Nisso, eu vejo que o produto da cegueira é o próprio diabo. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, ele diz: o qual o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás tem colocado sementes de pecado, usando a atração do mundo no coração de muitos. A consequência desta cegueira é a separação de Deus. Amados, em meio a este momento que nós estamos vivendo, se eu chegasse a suposição a cada um e lhe perguntasse: essa pandemia lhe aproximou mais de Deus ou lhe afastou mais dele? Você ia perceber, se eu desse o resultado, se a pessoa fosse verdadeira, ela ia dizer: me afastou mais de Deus. Eu pude outra vez compreender o resultado desta reunião aqui, ó. Quantas vezes, e eu sei que isso é verdade, nós não batemos no peito e dissemos: nós não precisamos de templo, nós somos a igreja, sim ou não?
Sim ou não? Só que a Bíblia, ela nos fala que a gente não deve deixar de congregar. E quanto muitos achavam que iam congregar dentro de casa, não congregaram. Enquanto muitos achavam que iam orar dentro de casa, não oraram. Enquanto muitos achavam que ia ler a Bíblia mais em casa, não leram. Porque isso aqui faz a diferença. Isso aqui faz a diferença. Um anima o outro. Um dá glória ali, o outro dá aleluia aqui. Um fala em língua acolá, o outro interpreta bem ali. E os crentes vão se aproximando, recebendo a palavra com confiança. E a sua fé vai crescendo, aumentando. Por isso que isso aqui é importante. Isso foi uma armadilha do inimigo, irmão. Deus enviou isso, eu sei, porque tudo está debaixo da autoridade dele. Mas esses governos comunistas se aproveitaram disso para tirar esta comunhão da igreja. O resultado, pedaço de caco para tudo quanto é lado. Vamos sofrer, vai apanhar, mas vai dar certo. A consequência dessa cegueira é a separação de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18. Olha o que Paulo vai dizer. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vive, devido ao endurecimento do seu coração. O versículo 8 de João 9 nos fala que esse homem tinha uma posição naquela sociedade. Qual era a posição dele? Ele era cego e mendigo. Era a posição dele na sociedade. Cego e mendigo. João, ao narrar esse acontecimento, nos revela que este homem, além de cego, era mendigo. Assim é a condição de todo homem que não teve o encontro com Jesus. Nós precisamos entender que esta mendicância era social e financeira. Porém, há uma mendicância pior do que essa, que é a mendicância espiritual. Se eu perguntasse aqui, irmãos, você quer ser cego, físico e mendigo na sociedade? Ou você quer trocar isso por dinheiro, por posição, por poder? A lógica humana, claro. Não quero ser cego e nem mendigo, nem eu. Porém, isso aqui me traz uma revelação de como é que está a vida de muitos. Espiritualmente falando, aliás, humanamente falando, tem muitos aqui que estão muito bem, uns melhores do que os outros, tem posição na sociedade, tem uma contazinha no banco, outros não tem isso. Mas isso me traz a revelação que tem muitas pessoas que têm dinheiro no banco, têm posição social, mas são mendigos espirituais, são cegos espirituais, têm posição diante da sociedade, mas não têm posição diante de Deus. Você trocaria toda a posição humana para estar diante da presença de Deus? Com o espírito de crente a gente diz sim, mas com a alma carnal por dentro, Deus me livre. Eu quero minha posição, eu quero dinheiro, eu quero muito, eu quero mais. Hoje eu botei no YouTube, estava escrevendo essa mensagem, e fui pegar um subsídio. E estava passando um apóstolo, não sei das quantas, ensinando o poder do ter. Como ter muito dinheiro e como ter muito ouro. Em meio a uma pandemia dessa, o cara vem ensinar um negócio desse. O que deve ser ensinado neste momento que nós estamos vivendo é o temor a Deus, é se apartar do pecado, é abrir os olhos espirituais. Tem muitas pessoas ricas,
porém são mendigas diante de Deus. Tem muitas pessoas em posição elevadas, porém são mendigos diante de Deus. O homem que está diante de Deus, ele tem sua riqueza no céu, mesmo que ele tenha na terra, e ainda que não tenha. Mas o homem que está diante de Deus, ele tem um memorial no seu nome. Olha o que Malaquias, usado por Deus, vai dizer em Malaquias 3,16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. É melhor você ter posição diante de Deus do que ter posição na sociedade. É melhor você ter um tesouro no céu do que você ter uma rica poupança na terra, porque nada, nem a sua posição, nem o seu ouro, nem a sua prata poderá lhe livrar no dia da ira do Senhor, no dia do furor do Senhor. Sabe o que é que vai livrar você? É o memorial do seu nome escrito no livro da vida. Toda vida que Deus vem com ira e olha para o memorial, ele já foi comprado com o sangue do meu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, ah, glória. Pode se alegrar, meu irmão, se alegra. Nós somos pentecostal, nós somos assembleanos. Aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, ah, louvado seja o nome do Eterno. Escute, irmão, para eu concluir. Independentemente da sua condição social ou financeira, você pode nem ter um nome na sociedade. Seu nome talvez não seja nem conhecido em Novo Oriente. Mas se você teve um encontro com Cristo, o seu nome é conhecido no céu. Deus conhece e te chama pelo nome. Talvez esses quase 2 anos que eu estou aqui, talvez eu não lembre do nome de muita gente aqui ainda, mas não se preocupa com o pastor, se preocupa com Deus lembrar do teu nome. O teu nome está escrito no livro da vida. Toda vida que eu vejo a irmã Neném, eu só quero chamar ela de Maria, não sei porquê. Hoje ela esteve lá em casa, eu disse: Pai do Senhor, irmã Maria. Ela olhou assim para mim: de novo, pastor. Eu disse: oi, irmã Neném, desculpa. A memória humana é falha, mas a de Deus não. Olha o que é que Deus diz em Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, ó João, ó Maria, ó Vande, ó Pedrinho. Escute o que Deus está falando. Ó Jacó que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Além dele chamar pelo nosso nome, aí ele ainda declara: você é meu, é particular tesouro, é propriedade peculiar, é nação santa, é sacerdote real, povo escolhido. Meu irmão, nós somos tudo isso.
Olha, irmãos, quando eu penso nisso, eu me lembro da parábola do rico e de quem? Como era o nome do rico? Hã? Quando fala rico aqui, ele está dando a posição dele, mas não fala o nome dele, ele dá a posição. O que é que eu vou compreender aqui, em Lucas 16? É que este homem rico, ele era conhecido na cidade, todo mundo conhecia ele. Além dele ter dinheiro, ele tinha uma posição social. Olha as vestes dele, se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, em algumas versões. Tinha nome, tinha poder, tinha dinheiro. Era tão verdade isso que, para onde é que o mendigo Lázaro ia? Mendigar, para ver se caía algumas migalhas da mesa do rico. Aí o texto vai dizer assim, ó, versículo 20: diante do seu porão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. Chegou o dia em que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Aí o versículo 22 conclui dizendo assim: o rico também morreu e foi sepultado. Você entendeu o que é que Jesus está dizendo? Que independente da sua condição financeira, que independente da sua posição social, Ele lembra do teu nome. Ele está lembrando do nome aqui de Lázaro. Era mendigo, não tinha dinheiro, não tinha posição social, mas era lembrado no céu. Jesus, quando conta a parábola, fala do nome dele, mas não fala do nome do rico, da sua posição dele, mas não dá o nome. Mas todo crente que teve um encontro com Jesus, o seu nome é conhecido, até mesmo por meio das parábolas de Jesus. Deixa eu encerrar. O homem que deixa Cristo fora de sua vida, a Bíblia o classifica em Apocalipse 3:17 como um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. A cegueira espiritual leva o homem ao pecado. E o pecado leva o homem à vergonha. E a vergonha simboliza condenação no inferno. O pecado leva o homem à tristeza e à aflição da condenação. João capítulo 5, para encerrar, versículo 14, Jesus disse assim, a palavra diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O cego desta história tinha uma necessidade, como eu e você temos. Sabe qual é? A misericórdia de Deus. Nunca se estribe na sua posição, nas suas finanças. Sempre, independente de quem você seja, se humilhe diante de Deus. Porque quando você se humilhar diante dele, no momento certo, ele vai te exaltar. E sabe qual será a maior exaltação do crente? Não é na terra, não é posição de pastor, não é posição de presidente de campo. A maior posição que eu e você teremos de exaltação não está nesse plano aqui, está em outra dimensão, está na eternidade, está no céu de glória. E se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus. Pastor, só uma horazinha.
É, meu irmão, por enquanto. Daqui a pouco nós vamos estar dando lugar nos mistérios. Dando glória a Deus, misturado com aleluia, com um tempo maior. Vamos voltar novamente a 1h30. Quem sabe, Jesus faz um milagre e a gente pula para 2. Aí se Jesus ficar mais invocado, a gente pula para 2h30. Igual lá em Carutapera. 2 horas, 3 horas de culto e o povo não quer ir para casa. Mas quem quer ir para casa, diga amém. Está sabido, povo. Eita. Quem quer ficar aqui, diga glória. Pois fique, faça uma vigília e ore por mim que eu vou já para casa. Culto de missões domingo, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Tem visitante? Peguei o microfone, fala aí, visitante. Pegaram o nome de visitante. Quem está visitando, levante a mão aí. Quem tá? Só levantar a mão. 1, 2. Só tem 2 visitando a gente. Cadê o microfone? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É melhor, irmão, era o Milton, né? Eu não sei fazer isso. Vamos dizer de novo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E vamos organizar de novo, né? Que vai que... Irmão, tem 20% da igreja aqui? Tem? Tem? Amém. É porque é o tanto de cadeira que está ali em cima, meu irmão. Não é pouca não, viu? São 240, é? 240, né? 350? Tá. Olha o tantinho que está aqui, ó. Por enquanto vai ser assim. Sem conjunto, pelo menos até dezembro. Depois, se em dezembro liberar tudo, e os crentes tiverem coragem de vir para o ensaio de novo, a gente começa a voltar à normalidade, se Jesus permitir. Quem precisa de oração? Presbítero Antônio Matias, vem aqui interceder por nós. Passei álcool já, está desinfectado. É bom ligar. Esqueceu já, viu? Sem dia em casa. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Nem precisa mais da bênção de Deus, eu e a minha casa. Poderoso Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos deste. Ó Senhor, estamos aqui na Tua presença, porque necessitamos tanto da Tua graça, do Teu poder, da unção e da direção do Espírito Santo. Abençoa cada um que chegaram até aqui nesta noite. Toma, Senhor da glória, nas Tuas mãos, guarda, livra de tudo quando não vives na Tua santidade. Ó Deus, prepara, Senhor da glória, os corações de cada um, para no dia do encontro contigo nas nuvens. Fica, Senhor amado, estendendo a Tua mão santa e poderosa, repreendendo todo mal, toda enfermidade. Ó Senhor, todas as doenças contagiosas que sejam desterradas nesta noite. Pai amado, fica conosco, toma o primeiro lugar nas nossas vidas, dirige os nossos passos, resolve todos os nossos problemas e faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as virtudes, as doces consolação do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja confirmando, diga amém. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Por enquanto, faz só assim, a paz do Senhor. Olha a reunião com o pessoal da escola bíblica, viu? Só domingo? Ah, domingo tem escola bíblica, viu, irmãos? Mesmo horário, 3 horas da tarde. Ah, mas vai dar certo. A irmã falou assim que não pode vir não, viu?